Bom dia a todos os alunos do básico de sábado da LV2. Iremos agora iniciar a aula sobre o profeta Joel. Falamos já sobre a função do profeta, falamos sobre Oséias e agora vamos falar de Joel. Enquanto Oséias falou para o Reino Norte, tá? Joel vai falar para o Reino Sul, Judá, ok? O profeta, ele vai profetizar ali por volta de 750 e ele fica impressionado com uma praga de gafanhotos que acabam devastando toda a nação. E ele chega a comparar como dentes de leão que os gafanhotos fizeram, tá? Entretanto, ele ilustra essa cena para falar sobre o dia do Senhor, o dia de acerto de contas. Se Judá não se arrependesse, se Judá não mudasse a sua maneira de pensar, tá? Ela seria punida. O dia do Senhor chegaria. Tinha muita gente pedindo o dia do Senhor, mas nem sabia o que era o dia do Senhor. Dia do Senhor é o dia de punição, é o dia de acerto de contas, é o dia em que Deus vai tratar com cada um individualmente. No caso aqui, como foi lá com Oséias, o dia do Senhor é um dia de punição terrível. Lá foi a Síria, aqui com Judá seria Babilônia, o reino que abalaria a Síria, tá? E Joel chega e começa a falar sobre a praga, e diz que essa praga é uma alusão, tá, ao que Deus estava por trazer para Judá caso ela não viesse a se arrepender, se ela não voltasse para os seus caminhos, se Jerusalém não voltasse para a sua lei, se os sacerdotes não voltassem, tá, para o templo e a lei e obedecer ao Senhor e instruir o povo. O sacerdócio havia se corrompido, já estavam mais ensinando a diferença entre o sagrado e o profano, eles já haviam se contaminado. A gente vê isso nos tempos de Jesus lá, quando Jesus entra no templo e sai dando chibatada em todo mundo. O templo virou um negócio. Em Jeremias 7, Deus pede para Jeremias parar de orar pelo povo, porque ele destruiria o templo. Deus não estava mais ali. E Joel aqui faz a mesma coisa, o mesmo apelo. Ele pega a destruição e compara ao dia do Senhor. Por exemplo, no 1,15, Joel 1,15, ele fala assim: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Ele estava fazendo menção à Babilônia, que por meio de 3 cercos, 3 ataques, acabaria com Judá, Jerusalém. Ok? Começaria ali. Mas entrando nas classes sociais, você vai ver que bêbados, fazendeiros e sacerdotes haviam se corrompido. Por exemplo, o capítulo 1, versículo 4 fala assim: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu à minha terra, Babilônia, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho.
Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Como ficou a cidade de Jerusalém? Destruída. O que sobrou do templo? Do templo? Nada. Foram levados os utensílios para Babilônia. O povo de Israel foi levado cativo. Na primeira leva vai Daniel, na segunda vai Ezequiel e na terceira é o ataque final. Sobram alguns ali. Isso ele falando acerca dos bêbados. Andavam bebendo por aí, se esqueciam da lei do Senhor e faziam bobagens pelas ruas. Agora ele fala dos fazendeiros, no versículo 8. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, sobrou nada, os gafanhotos devoraram tudo. E a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou, o óleo falta, os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Os fazendeiros estavam tristes, chorando, porque não haviam sobrado nada. O povo vai passar uma necessidade terrível, e eles também. E aí agora ele volta para os responsáveis, os sacerdotes, que tinham que ensinar a lei, fazer a diferença entre o sagrado e o profano. Versículo 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortada foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Está pedindo que os sacerdotes se voltassem para Deus, para a sua lei, e que com isso ele pudesse inspirar o povo a se voltar para Deus por meio da lei, por meio da Sagrada Escritura, porque até mesmo os sacerdotes haviam se corrompido, a exemplo de Israel. Depois de fazer isso, dele anunciar que essa tempestade de gafanhotos, esse enxame de gafanhotos que devorou tudo, e ele faz uma alusão a um reino que estava para vir e fazer a mesma coisa com Jerusalém, com Judá. Ele conclama o povo agora a um arrependimento. Ao arrependimento. O capítulo 2, versículo 12, fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com prantos. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, como os judeus, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, é tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Rasgar o coração é o que Deus busca, é o arrependimento, é o quebrantamento, quando há um coração contrito, ele não despreza. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção
em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnios dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Olha o que ele diz aos sacerdotes: chorem, chorem, tá? Chorem. Hoje nós não vemos mais os ministros, os pregadores chorando nos púlpitos pelas almas que se perdem, por um apelo que não é correspondido. Nós não vemos mais isso. David Wilkerson, grande pregador, escreveu A Cruz e o Punhal, os livros dele você deve ler. Chorava a cada pregação, quando alguém não se convertia, quando alguém se afastava dos caminhos do Senhor e morria, entendeu? Nós vemos pastor Paul Washer, homens que choram na presença do Senhor, sabe, intercedendo pelo povo, intercedendo pelos membros, pelos seus ouvintes. Quando grande parte dos pregadores itinerantes colocam agenda, está lá: eu vivo da obra, varão. Isso não justifica. O pastor é quem pastoreia, é quem tem ovelha para pastorear. Esse sim é o pastor. Como diz em Hebreus 13, 7 e Hebreus 13, 17, e também em 1 Pedro 5, 1 a 4, nós, pastores, daremos contas a Deus de cada alma da nossa igreja. Aquela que sai, aquela que entra, vamos dar conta de todas elas. Todas elas. Ah, pastor, mas ela saiu porque quis. É Deus quem vai julgar. Jesus, o justo juiz, é quem fará o julgamento e vai cobrar. Tá? Vai cobrar. Ou vai dizer servo bom e fiel, ou infiel. Vai depender. Tá? Depois que ele chama o povo ao arrependimento, ele diz que há uma promessa futura, porque Judá seria restaurada, tá? Ele diz que Judá, depois de um tempo, seria restaurada. Deixa eu ver se eu acho aqui. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fogo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pedro fala isso no seu sermão, em Atos 2. Tá? E Paulo usa esse texto aqui em
Romanos 10, 13. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque do Monte Sião, onde está Jerusalém, em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. E no capítulo 3, versículo 20 diz: mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Aqui já é uma profecia messiânica, porque como diz Hebreus 9, 22, sem remissão, sem sangue não há remissão. Então é uma referência a Cristo que purificaria o seu povo, aqueles que se arrependessem. Então, veja, ele anuncia o juízo, porque a doutrina principal aqui é o dia do Senhor e o derramamento do Espírito. Ele anuncia o juízo para que o povo se arrependa, porque Babilônia estava para vir destruir Jerusalém, no dia do Senhor. Depois, ele fala sobre o arrependimento, que o povo deveria se arrepender, a começar pelos sacerdotes. E em terceiro, ele fala sobre o derramamento do Espírito. Entretanto, é como a chuva temporã e serôdia. Poxa, a chuva temporã, ela prepara o solo, cai no outono. E a chuva serôdia, ela cai na primavera e já está pronta para poder colher os frutos. Então, assim, todo mundo tem dons espirituais? Não. Todo mundo é revestido pelo Espírito Santo? Não. Nem todo mundo. Então, o que caiu foi uma chuva temporã, preparando a igreja, para levar a mensagem do Evangelho, para que no milênio ocorra a chuva serôdia, onde será derramado plenamente o Espírito Santo sobre toda a carne. Ali, todos os crentes com os corpos glorificados, receberão a plenitude do Espírito Santo. Agora é a chuva temporã. Prepara algumas pessoas com revestimento, com dons, para levar o Evangelho e chamar essas pessoas para tomarem a chuva serôdia. Ok? Então, dizer que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne é um exagero. Não foi. Será no milênio. Então, a mensagem do profeta Joel é uma mensagem concisa, mas fala do dia do Senhor, o perigo do inimigo que estava por vir. Deus poderia reverter esse quadro se eles se arrependessem, a começar pelos sacerdotes, e fala sobre o derramamento do Espírito e o dia do Senhor. Os dois assuntos principais, dia do Senhor e o derramamento do Espírito Santo. Eu posso até colocar arrependimentos também, Então, essa foi a aula de Joel. Espero que você tenha compreendido a mensagem, tá legal? E na próxima será sobre o profeta Amós, Um forte abraço e até a próxima.